De volta com o Educador Entrevista, sexto bloco. Agora a gente faz aqui um balanço do trabalho dos bombeiros na companhia do POSET. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Sempre uma satisfação estar aqui na Educadora e para bater um papo aí sobre as ações do Corpo de Bombeiros aí durante o ano. Esse ano, né, a gente teve aí o problema de volta das queimadas, não com a intensidade que a gente teve aí no passado, mas a gente percebe justamente, né, POSET, que é uma questão que ano a ano a gente tem que focar, observar, porque vai virar uma rotina, infelizmente. Exatamente. A gente teve esse ano principalmente aí uma adversidade maior, que foi a condição climática extremamente adversa aí naquele período de estiagem, né? Passamos vários e vários dias, vários meses aí sem uma chuva considerável, né? Na verdade, naquele período, chuva nenhuma, na verdade, né? E isso intensifica realmente todos os problemas com incêndios que rotineiramente, todos os anos acontecem, mas que em eventos como o que aconteceu esse ano aí, dessa estiagem extremamente prolongada, se intensificou e fez com que a gente sentisse ainda mais todos os efeitos aí, os malefícios dos incêndios. E o que a gente tem percebido também é a participação e a ação humana nesses processos, né? Sendo com prisões, etc., mostrando que é lógico, existe uma questão da irresponsabilidade, né? Como a gente fala sempre, né? No descarte irregular de materiais, etc., mas em vários momentos aí a gente vê não, né? Que é um sujeito que está ateando o fogo. Perfeito, Luciano, perfeito. A gente cita sempre, né? A gente fala sempre. Uma ignição espontânea, claro que pode acontecer, mas é extremamente raro. Via de regra, o início de um incêndio se dá por ação deliberada humana, né? E as condições, principalmente as condições climáticas contrárias, né, ali, né, como aconteceu naquela época, ela faz com que esse pequeno incêndio ele se propague com muito mais rapidez, ele saia do controle humano e se transforme em grande dano a toda uma população. Muito bom. Saindo da questão das queimadas, né, quais foram os índices aqui maiores, né, de acionamento dos bombeiros? Por que motivos? Sim, bom, a gente tem com estatística fechada, Luciano e telespectadores, até o final de novembro, né, até o mês de novembro. Uhum. E já superamos bastante o número de atendimentos do ano passado. Já passamos de 1.700 ocorrências efetivamente atendidas. Claro que, por causa do período de estiagem, o grande número de ocorrências, a maior parte das ocorrências são relacionadas a incêndios e principalmente incêndio em vegetação natural. Outros tipos de incêndio que também tivemos, graças a Deus a gente conseguiu controlar bastante, inclusive em números, né, brutos. Incêndios em residências a gente conseguiu diminuir com relação ao ano passado. As ocorrências que também a gente classifica como incêndio, que são os vazamentos de gás de cozinha, de GLP, incêndio em comércios, em indústrias, todos esses a gente conseguiu, claro que ainda é um universo muito pequeno de dados, mas diminuir com relação ao ano passado. Mas realmente o incêndio em vegetação natural subiu muito, assim como os acidentes de trânsito também. Esse ano tivemos muitos acidentes de trânsito graves, a gente diz, né? Principalmente nas nossas rodovias, especialmente na rodovia Altino Arantes, né? E ainda, como a gente detecta nos atendimentos, a imprudência ainda é um grande vilão aí com relação a esses acidentes e que infelizmente esse ano acabou gerando aí até muitas mortes nesses acidentes, né? E temos também um número muito grande de ocorrências relacionadas à captura de animais. Então a gente sempre tem aí esse tipo de atendimento. Esse ano já foram mais de 400, já estamos chegando a 450 atendimentos relacionados a todos os tipos de resgate de animal, seja o animal silvestre que a gente vai retirar do meio urbano, devolver para a natureza, ou mesmo animal doméstico, que acaba ali acontecendo algum imprevisto, que a gente acaba atuando ali também. Falar um pouquinho, né, a respeito das ações educativas, né, que a corporação tem feito aqui na cidade. Sim, isso. Bom, o Corpo de Bombeiros ele tenta fazer a sua parte social também, educacional,
não é? Então a gente tem, por exemplo, o nosso projeto Bombeiro na Escola, que esse ano, mais uma vez, a gente conseguiu atender bastante escolas, citando algumas aí que provavelmente eu vou esquecer. Conseguimos fazer o Cândido Portinari, a Escola do Castelo, né, a Monsenhor Joaquim Alves Ferreira, mais uma vez aqui no Célia Bueno. Também conseguimos incluir algumas escolas particulares que nos procuraram, como o COC, como Objetivo, como o Colégio São José. Então foram inúmeras, tem até números aqui de crianças que participaram, que, claro, vai estar divulgando essas informações nas suas famílias, né? Então, foram praticamente 300 crianças atendidas pelo programa Bombeiro nas Escolas esse ano, sem contar outros tipos de ação que a gente sempre faz, Luciano e telespectadores. As palestras que a gente faz em empresas, participação em CIPAT. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer algumas palestras também em alguns outros órgãos e instituição, como, por exemplo, a própria GCM, onde a gente fez um treinamento muito importante com todos os guardas municipais, né, com todo o efetivo lá da GCM. Tivemos também, junto à ADEPAB, com as crianças da ADEPAB, também um trabalho muito bacana de orientação com relação a dicas de segurança, com relação a primeiros socorros, que é uma tecla que a gente bate sempre de divulgação dessas informações, para que as próprias crianças sejam multiplicadoras dentro das suas casas, né? Então tivemos várias outras. No início do ano a gente fez também parceria com a Secretaria de Educação, com os profissionais que trabalham com o ensino infantil, também um trabalho ligado já à Lei Lucas, de orientação, para que todos eles tenham um mínimo de informação para caso de alguma emergência que tenha ocorrido aí. Então essas ações sociais e educacionais, uma grande bandeira nossa, a gente fez questão de trazer aqui também para Batatais, ainda que não seja uma atribuição de uma estação de bombeiros, mas a gente acha muito importante também esse tipo de ação. E por isso que a gente acaba se desdobrando para também dar conta não só das ocorrências operacionais do dia a dia, mas também fazer esse trabalho educativo e educacional que a gente julga muito importante para toda uma comunidade. Muito bom. Falar também, né, acho que é bom servir como alerta para a população de alguns golpes que estão sendo realizados usando o nome dos bombeiros. Sim, é importante ressaltar, Luciano, o Corpo de Bombeiros ele realiza as vistorias para regularização de edificações, de acordo com a ocupação daquela. Porém, essa visita, essa vistoria é solicitada pelo próprio interessado. É uma empresa que faz a solicitação, adequa ali a sua ocupação de acordo com o decreto estadual vigente, e o Corpo de Bombeiros vai lá fazer a vistoria apenas para conferir se tudo que o decreto existe naquele local. Uhum. E existe uma segunda vertente, que é a vertente de fiscalização. Sim, existe as fiscalizações, que aí a gente recebe a demanda muitas vezes por denúncia anônima diretamente na nossa ouvidoria, ou inclusive pelo Ministério Público. Então, quando chega essa demanda, aí sim o Corpo de Bombeiros vai lá fazer essa fiscalização. Porém, essa fiscalização ela não é avisada com antecedência, claro. Isso é uma situação de fiscalização, não é? E acontece que tem muitas pessoas, muitos empresários da nossa cidade recebendo informativos via e-mail, falando de uma fiscalização que o bombeiro vai fazer na edificação dela. E isso não é a realidade, não é o Corpo de Bombeiros que envia esse tipo de e-mail. Então vale aí o alerta. Cuidado com esse tipo de e-mails, não clique nos links. O que a gente conseguiu detectar aqui provavelmente é aquele detalhe de clicar no link para provavelmente gerar ali um arquivo, um malware que a gente chama ali no computador da pessoa para roubo de dados, vamos dizer assim, né? Ou então pode ser também alguma empresa, algum particular que vai querer fazer, cobrar para você fazer ali a adequação daquele seu local, né? Mas isso nada tem a ver com o Corpo de Bombeiros. Então fica o alerta aí, cuidado com os e-mails recebidos, não clique nos links. Qualquer dúvida, estamos aqui na Rua Maranhão 120, nos procure que a gente pode passar maiores orientações a respeito. E Pocete, José Carlos aqui com uma pergunta, né? A gente estava falando a respeito aí da questão dos AVCBs e etc. Ele pergunta exatamente isso, né? Qualquer estrutura pode pedir um AVCB ou não, né? Você tem aí uma legislação que determina quais solicitam e quais não. Bom, José Carlos, né? Isso. Bom, José Carlos, qualquer estabelecimento comercial, industrial,
Ele vai, dependendo da sua ocupação e da metragem quadrada ali daquele estabelecimento, ele pode e deve solicitar um auto de vistoria ou um certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Existem alguns documentos diferentes para cada tamanho de edificação, vamos dizer assim, de acordo também com a área de risco daquela ocupação, né? Então existe um decreto estadual. Esse decreto estadual é o que regula todas as medidas de segurança contra incêndio das áreas de risco, das ocupações dentro do estado de São Paulo, né? A grosso modo, edificações de habitação, por exemplo, nossas casas residenciais, elas não precisam de auto de vistoria, não precisam de AVCB, de documentação no Corpo de Bombeiros, exceto as de habitação coletiva, né? Então são as pousadas, os hotéis, aí sim. E qualquer ramo de atividade pode ser solicitado aí sim um documento, o auto de vistoria ou certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Perfeito. E é exatamente como você colocou, né? Cada caso é um caso específico, a legislação é ampla e é justamente isso, né? Precisa passar por todo aí uma vistoria, um protocolo para ver, porque vai depender isso, né? Exatamente, exatamente. O próprio decreto estadual, ele já traz a classificação daquela ocupação, né? Então tem vários tipos de ocupação. Por exemplo, estabelecimentos de ensino, a gente tem os estabelecimentos hospitalares, que vai exigir algumas medidas maiores do que, por exemplo, um simples comércio, por exemplo, um comércio ali inferior a 750 metros quadrados de área coberta. É extremamente simples a sua regularização. E é a grande parte de todos os estabelecimentos aqui, por exemplo, no nosso município. Claro que existem as nossas indústrias, que vai ser maior que isso, vai exigir um pouco mais de medidas de segurança, mas todos que tiverem interesse, e lembre-se, em breve, claro que ele está tendo um tempo de transição aí para todos, mas essa obrigatoriedade vai chegar para todos e já é importante, quem conseguir já se antecipar, procure se inteirar a respeito do decreto, de todas as normas vigentes. Existem empresas que fazem esse serviço aí para quem quiser contratar, que a gente até prefere que se você gaste um pouquinho para fazer essa regularização, se você não consegue fazer sozinho, do que você gastar um dinheiro e depois você perceber que nada daquilo era necessário ou que o que você gastou não supre as necessidades do seu estabelecimento, do seu local de trabalho, da sua propriedade. Muito bom. E é importante isso, né? Porque quando se fala, né, do trabalho de segurança, de prevenção e etc., ele é mais importante do que a atuação direta, né? Porque se a gente faz todo esse trabalho, você não vai ter um dano material, você não vai ter risco às vidas, né? Você consegue, de fato, acolher com mais precisão. É o que a gente chama de combate indireto, né? Antes do fogo ocorrer, a própria estrutura daquela ocupação, ela já vai atuar para evitar que um simples fogo se transforme num incêndio, né? Então as medidas de segurança servem para isso, para a evacuação de um local sinistrado. É por isso que em todos os locais que a gente vê lá que tem um AVCB válido, você vai ver setas indicativas, luzes de emergência naquele estabelecimento. É para o caso de emergência, onde a luz, a energia elétrica caiu, as pessoas têm que sair dali, os blocos autônomos vão estar funcionando, vai estar sinalizando a rota de fuga para sair para um local seguro. As medidas de proteção passiva que a gente chama, por exemplo, tem alguns locais maiores, Luciano, que a gente tem, por exemplo, chuveiros automáticos, os sprinklers, que a certa temperatura eles acionam automaticamente, já vai extinguir aquele incêndio daquele estabelecimento. E aí você imagina, por exemplo, um depósito, uma empresa aí que é um depósito grande, com uma alta carga incêndio, todos os produtos ali daquela empresa, muitas vezes uma medida passiva como essa, instalada e funcionando corretamente, pode prevenir e evitar um dano extremamente maior aí. Muito bom. Luiz Carlos aqui perguntando a respeito de como contactar, né, o Corpo de Bombeiros em caso de necessidade. Isso é extremamente importante. Mais uma vez eu ressalto, a única forma de acionamento do Corpo de Bombeiros em todo o estado de São Paulo é o telefone de emergências 193. Né? Então a gente sempre cita, telefone de emergências do Corpo de Bombeiros é 193.
Algumas pessoas, a gente tem contato, por exemplo, o telefone da nossa base aqui, que é um telefone administrativo. Não adianta você fazer o contato pelo telefone fixo ali da nossa estação. O registro de ocorrências emergenciais, sempre pelo telefone 193. Algum assunto administrativo, o telefone da estação também está à disposição. Mas lembrando também que quando fazer o acionamento do telefone 93, em que se pesa aquela extrema situação crítica, tentar manter a calma, informar todas as informações ali, né? Passar todas as informações que o atendente está solicitando, principalmente o endereço exato daquele local. Isso vale para o Corpo de Bombeiros no 193, para a unidade do SAMU do 92, para a Polícia Militar no 90. Né? Então é extremamente importante essas informações serem precisas para que o apoio necessário chegue e o mais rápido possível. Muito bom. Sete, gratidão pela participação aqui conosco. Em seu nome, parabenizar toda a equipe aí pelo trabalho. A gente espera, né, ter um 2025 aí tranquilo, né, em que a gente tenha mais trabalho preventivo do que a atuação do Corpo de Bombeiros, mas é tranquilizador saber que a gente tem a estrutura aqui no apoio do município. É o nosso sonho, Luciano. Cada vez mais esse trabalho preventivo está fazendo efeito, a gente conseguir diminuir os índices de atendimento de ocorrência, até porque se o Corpo de Bombeiros está atendendo uma ocorrência, tenha certeza que nada de bom ali está acontecendo. Ou alguém está machucado, ou alguém está em risco, ou algum incêndio danificando o meio ambiente ou patrimônio. Então eu agradeço mais uma vez aqui pelo espaço, poder falar com a nossa população a respeito dos nossos serviços. Me permita rapidamente agradecer o Poder Público Municipal, agradecer o prefeito Juninho, o Ricardinho, o chefe de gabinete, o Riu, que é o nosso contato direto da prefeitura, por todo o apoio que tem nos dispensado, né, nesses 2 primeiros anos aqui de atuação. Agradecer muito todas as outras instituições do município pelas parcerias, pelo apoio. Eu preciso agradecer o nosso efetivo de bombeiros aqui da cidade por todo o comprometimento sempre, por estar sempre envolvido nos treinamentos diários para prestar um bom atendimento à nossa população. E, claro, agradecer a nossa população por todo o carinho que nos é dispensado no dia a dia e nos colocar à disposição para qualquer eventualidade.